Revisão da vida toda. Aposentados viram essa notícia e começam a se perguntar: será que o nosso Congresso Nacional vai poder suspender decisões do STF? Pessoal, o nosso Congresso Nacional, grosso modo, é formado pela junção dos senadores com os deputados federais, tá certo? Tem um termo um pouco mais técnico de ser explicado, mas só para você entender, é como se juntasse senadores e deputados. Esse seria o Congresso Nacional. A comissão da Câmara aprovou propostas que limitam poderes de ministros do STF e aprovou também essa proposta que autoriza o Congresso a suspender decisões do STF. Vamos ver até que ponto isso realmente foi aprovado, porque você precisa entender que uma comissão aprovar é mais um passo para essa proposta virar lei. Mas hoje, em outubro de 2024, isso aqui ainda não é lei. E você pode começar a se perguntar: e aquela decisão do Nunes Marques de pedir destaque e sozinho derrubar a decisão da maioria em março de 2022? Será que uma decisão, né, um ministro sozinho poderia ter prevalecido sobre todos os outros ministros? Afinal, os 11 já haviam votado. Nunes Marques, 11h45 da noite, pede destaque, cancela o voto de todo mundo e reinicia o julgamento, que aí foi retomado em dezembro de 2022. Então já era para você estar recebendo a revisão da vida toda há muito tempo. Vamos lá, vamos acompanhar a notícia, né? Ó, 9/10, né? Atualizada agora há pouco e tudo mais. Beleza, né? Vamos lá. A Comissão de Constituição e Justiça, veja bem, a comissão, a Câmara dos Deputados tem várias comissões. Essa comissão vai avaliar se essa proposta é constitucional ou se fere a Constituição, e daí já nem seria aprovada, e se ela faz justiça, tá? Comissão de Constituição e Justiça. Assim como existem outras comissões, né? A comissão financeira, a comissão que vai ver outras questões. Beleza. Essa comissão da Câmara dos Deputados deu o aval, aprovou duas propostas de emenda à Constituição que limitam poderes do STF. Então veja bem que, embora o STF seja o guardião da Constituição, quem é que faz a Constituição? Ah, professor, quem faz a Constituição é o povo. É, na teoria sim, é o povo que elege os nossos representantes, né? Então, somos nós que votamos nesses deputados federais e senadores que estão atualmente no poder. E são eles, com o aval também do presidente da República, que vão alterar a Constituição. E essa emenda à Constituição, como o nome diz, uma emenda, né? Ela realmente vai mudar o texto da Constituição. Ou seja, isso aqui, se for aprovado, vai ter que ser seguido pelos próprios ministros do STF. Só que, será que uma emenda à Constituição pode ser considerada inconstitucional? Olha o perigo que a gente entra. Será que um trecho da Constituição pode ser declarado inconstitucional? O que é inconstitucional? Algo que vai contra a Constituição. Em outras palavras, será que um pedaço da Constituição pode ir contra a Constituição? Pode, pessoal. Pode. Então, vamos acompanhar a notícia e depois eu vou falar realmente como que pode ficar isso aqui. O que foi aprovado? Foram aprovados pelos membros do colegiado com maioria de votos os textos que limitam decisões monocráticas individuais na Corte e os textos que autorizam o Congresso Nacional a suspender decisões do STF. As propostas compõem um pacote encampado por membros da oposição de projetos de afronta ao funcionamento do Supremo. Eu não vou falar de política aqui, eu quero falar do seu direito como aposentado, beleza? Vamos focar nisso aqui. Direita, esquerda, isso aí eu deixo para os canais de política, isso aqui é um canal jurídico. Os textos foram aprovados na Comissão de Constituição e Justiça, né, presidida por Caroline de Tone, relatoria de Felipe Barros, líder da oposição. Ambos são aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro. Vamos continuar aqui.
Os parlamentares que votaram a favor das propostas também são aliados do grupo do ex-presidente, como PL, Novo, União, Brasil, PP e Republicanos. As manifestações contrárias são da base governista PT, PV, Solidariedade e PSOL. Aqui, né, eu não vou falar de política, eu vou falar do contexto. Aqui eu acho que a gente tem um perigo que cada deputado, senador, deveria votar de acordo com a sua consciência e de acordo com o que acredita. E não de acordo que, essa proposta veio da oposição, então eu tenho que votar contra. Essa proposta veio da minha base aliada, então eu tenho que votar a favor. Vocês estão entendendo? Se você votou em um deputado ou senador, você votou para que ele te represente e para que ele faça o que é certo de acordo com o perfil dele. Né? Cada um votou, esse aqui defende os idosos, esse aqui ele é da base do agropecuário, esse aqui é da base militar, esse aqui é armamentista, esse aqui tem um lado mais social, esse aqui não sei o quê. Beleza, cada deputado, cada senador tem um perfil. O perigo é ficar votando não de acordo com o que você concorda, mas de acordo com, né? Esse aqui é da oposição, então eu sou contra, sem nem analisar. Mas vamos continuar. Ainda tem mais projetos, né, que ampliam o rol de crimes de responsabilidade do STF. Paralisadas nas câmaras, essas propostas de emenda à Constituição avançaram em agosto deste ano, quando o presidente da Casa, Arthur Lira, decidiu encaminhar os textos à CCJ em meio a decisões da Corte que suspenderam emendas parlamentares. Então, quando doeu no bolso dos parlamentares, aí eles resolveram tocar esse projeto que pode limitar decisões do STF e aumentar os crimes de responsabilidade dos ministros. A CCJ é o primeiro passo para a aprovação de uma PEC na Câmara. Veja bem, primeiro passo. A análise das propostas avaliou somente a admissibilidade das matérias, sem discutir seus conteúdos. Então, né, o sinal verde do colegiado, os textos seguirão para análise em comissões especiais. Esses colegiados são criados por decisões do presidente da Câmara, que não tem um prazo para isso. Por lá, as propostas poderão ser alvos de eventuais mudanças em seus teores. Depois da comissão especial, as PECs precisarão ser votadas no plenário da Câmara. Essa é a votação que vai definir tudo, porque elas precisam ser aprovadas por pelo menos 308 deputados em 2 turnos de votação. Essa proposta de emenda à Constituição das decisões monocráticas foi aprovada pelo Senado em novembro de 2023. Então a gente tem duas casas legislativas, né? Senado Federal e a Câmara dos Deputados. Ela não havia registrado avanço, estava parada, mas agora foi aprovada por 39 a 18. O texto proíbe decisões monocráticas tomadas por um único ministro ou magistrado que suspendam a eficácia de leis ou suspendam atos do presidente da República ou dos presidentes da Câmara, Senado e Congresso. Pela proposta, as decisões individuais que suspendem leis continuarão permitidas em somente uma hipótese: durante o recesso do judiciário em casos de grave urgência ou risco de dano irreparável. Então, um ministro vai poder tomar uma decisão, porque lembra, decisão é diferente de voto. Quando a gente tem lá os 11 ministros votando, a decisão é formada pela maioria dos ministros, mas aí é a decisão que é formada. Agora, você dar poder para um ministro não só votar, como decidir, agora vai ficar muito mais limitado, só em casos de grave urgência ou risco de dano irreparável e durante o recesso do Poder Judiciário. A gente sabe que é no final do ano e em julho. E essa proposta também estabelece que, nesse caso, caberá ao presidente do tribunal tomar a decisão monocrática. Olha o poder que o presidente do STF vai ter também. E no retorno dos trabalhos, a medida precisará ser referendada, confirmada pelo plenário do tribunal em até 30 dias. Além do STF, as mudanças promovidas pela PEC também serão estendidas a outras instâncias do judiciário. O texto propõe ainda alterar o rito de análise de 3 tipos de ações de competência do STF: as ações declaratórias de constitucionalidade, ADC, as arguições de descumprimento de preceito fundamental e ações diretas de inconstitucionalidade por omissão. Nesses tipos de ações, de acordo com a PEC, quando houver pedido para antecipar decisões, aquele pedido liminar, tomada para assegurar um direito, os ministros deverão seguir os critérios estabelecidos para decisões monocráticas.
Caso um ministro conceda uma liminar, o mérito da medida precisará ser analisado em até 6 meses. Depois desse prazo, o caso entrará automaticamente na pauta do plenário do STF e terá prioridade sobre os demais processos. A proposta também prevê que os critérios das decisões monocráticas também deverão ser seguidos em ações no STF que pedem a suspensão da análise de propostas do legislativo, ou seja, quando o STF vai julgar algo antes que essa proposta tenha virado lei, ou quando afetar políticas públicas e criem despesas para qualquer poder. A PEC, né, deixa eu fechar aqui a propaganda, a PEC que suspende decisões, né, foi aprovada por 38 votos a 12 e permite que o Congresso Nacional suspenda decisões do STF, caso considere que as medidas avançaram a função jurisdicional da Corte ou inovaram no julgamento, no ordenamento jurídico. Essa suspensão vai poder valer por até 4 anos. Aí que tá, pessoal. A gente tem um problema aqui, porque vocês viram uma pauta anti-STF, tá? Não vou entrar no mérito se é boa ou ruim, se é certo ou errado. O que eu quero dizer é o seguinte: toda lei ou proposta de emenda à Constituição, ela pode até passar, ela pode até virar Constituição, um trecho da Constituição. Só que ela pode ser derrubada, adivinha por quem? Pelo próprio STF. A reforma da Previdência teve alguns pontos já derrubados pelo STF e alguns outros pontos confirmados. Para quem não sabe, a reforma da Previdência, também era uma proposta de emenda à Constituição. Vocês estão lembrados? E alguns trechos foram derrubados pelos próprios ministros do STF. Imagine uma proposta que vai limitar o poder do STF. Você acha que isso não vai ser derrubado pelo próprio STF, pessoal? Vai virar um braço de guerra sem fim. E, além disso, aumentar as hipóteses de crime de responsabilidade. Atualmente, os crimes de responsabilidade dos ministros do STF são alterar por qualquer forma, exceto por via de recurso, decisão ou voto já proferido em sessão do tribunal. Isso aqui traz uma discussão muito grande na revisão da vida toda. Você acha que a decisão da revisão da vida toda foi alterada nas ADIs? Poxa, professor, até eles decidirem essa questão de modulação de efeitos, sim, está afetando a revisão da vida toda. E quando que você pode alterar uma decisão ou voto já proferido em sessão do tribunal? Só por via de recurso. E você acha que as ADIs foram um recurso do tema 1102? Poxa, professor, não sei, eu não sou formado em direito. Não. As ADIs, né, são outra ação. O que o ministro Alexandre de Moraes falou no julgamento, no dia 21 de março? Ele falou: olha, a gente tem que decidir primeiro se essas ADIs vão poder interferir no tema 1102. Por quê? Porque senão a gente vai estar usando, né, essas ADIs como se fosse um embargo infringente, como se fosse um recurso para mudar a decisão da revisão da vida toda do tema 1102. E, pasmem, para a surpresa de talvez quem não seja da área, né, talvez quem não tivesse esse conhecimento, é crime de responsabilidade você alterar decisão ou voto já proferido em sessão do tribunal. Isso já é crime, não é só proposta de mudar a lei nem nada, já é crime. Além disso, proferir julgamento quando por lei seja suspeito na causa. E aí o Gilmar Mendes, em tese, não poderia ter votado nas ADIs, porque ele era a AGU na época e depois o STF mudou esse entendimento. Enfim, vamos lá, vamos seguir. Ministro do STF não pode exercer atividade político-partidária, não pode, né, ficar falando, perdeu, eleição se toma, se ganha, não sei o que e tudo mais. As notícias estão aí, eu não estou imputando conduta nenhuma a ninguém. Mas não pode exercer atividade político-partidária, não pode ficar se manifestando contra ou a favor de um governo, né, pessoal? Depois que o ministro se aposentar, aí ele pode falar o que ele quiser, aí beleza. Pode virar candidato, pode virar. Aí tudo bem. Depois que se aposentar, beleza. Mas enquanto está no cargo, não.
O ministro também não pode ser patentemente decidioso no cumprimento dos deveres do cargo e não pode proceder de modo incompatível com honra, dignidade e decoro das suas funções. Né? Ficar indo em festa aí, né? Em iate aí, né? É. Fica levando segurança com dinheiro público na final da Champions League, né? É, não pode, né? Então tá bom. O projeto aprovado, que ainda deverá passar pelo plenário da Câmara, acrescenta as seguintes hipóteses de crime de responsabilidade: usurpar, mediante decisão, sentença, voto, acórdão ou interpretação analógica, as competências do Poder Legislativo, criando norma geral e abstrata de competência do Congresso Nacional. Vamos lá, aqui tem um ponto interessante. O que o Congresso Nacional havia feito em relação à revisão da vida toda? Ele havia criado duas regras, uma regra de transição e uma regra definitiva. Uma regra de transição para considerar contribuições de 94 em diante e outra regra definitiva para considerar todas as contribuições, 80% das melhores contribuições, né? Só para descartar as piores contribuições para fins de cálculo. Então, a lei não era ruim. Até que enfim, né, os senadores e deputados fizeram alguma coisa que prestasse para os aposentados. Só que isso não foi seguido pelo INSS. Então, quando a gente pede a aplicação do segurado, do aposentado, poder escolher a regra, não é escolher a regra da cabeça dele, ou inventar uma regra, ou juntar um pouquinho de cada regra. Não. Edson Fachin e Alexandre de Moraes deixaram claro. É usar uma regra que está prevista na lei, que para ele, né, vai ser mais vantajosa, vai ser mais favorável. Se o espírito do legislador, né, quem diz a lei, né, quem faz a lei, no caso, nosso Congresso Nacional, os deputados e senadores. Se lá atrás, em 99, os deputados e senadores fizeram essa lei para proteger o segurado da inflação, né? Então, eles quiseram colocar a regra de 94 em diante, não foi para sacanear, não foi para prejudicar o aposentado, foi para proteger. Se o espírito era proteger, quando essa lei não protege, então o segurado ele pode, como disse o Alexandre de Moraes, ele pode querer a regra geral, ele pode falar, ó, não quero esse benefício, eu quero ser tratado como todos. E agora isso aqui está sendo aprovado para virar um crime de responsabilidade. Por quê? A competência, né, não é competência, pessoal, naquele sentido de falar assim, fulano é competente para isso, ele é estudioso, ele é... Não é essa competência. É competência no sentido de atribuições, tá certo? Vamos supor, na sua casa você decidiu que é, o João vai lavar a roupa, o outro vai lavar a louça e o outro vai lavar o quintal. Então, a competência de cada um foi definida, as atribuições foram definidas, tá? Então, competência nesse sentido, tá? Beleza. Além disso, vai ser crime também valer-se de suas prerrogativas a fim de beneficiar indevidamente a si ou a terceiros. Aí, poxa, justo, né? Divulgar por qualquer meio de comunicação opinião sobre processos ou procedimentos pendentes de julgamento, seu ou de outro ministro, ressalvada aquela veiculada no exercício de funções jurisdicionais, bem como transmitida em sede acadêmica, científica ou técnica. Ou seja, você ir no programa Roda Viva e falar que a revisão da vida toda foi um acidente, que não deveria ter ocorrido aquilo, você, no meio do julgamento, falar que foi um erro da maioria, que agora pode ser remediado, isso aqui, né, não vai poder mais. Outro crime: exigir, solicitar, receber ou aceitar promessa de vantagem indevida para si ou para outra, indireto ou indiretamente em razão da função. Isso aqui, ao meu ver, já é um crime de responsabilidade, né? Já está dentro daquela hipótese de proceder com atitudes incompatíveis com o decoro. Você não pode aceitar uma promessa de vantagem indevida, né, pessoal? Mas beleza. E outro crime: violar, mediante decisão, sentença, voto, acórdão ou interpretação analógica, a imunidade material parlamentar. Aqui, os parlamentares basicamente querem se proteger.
Sobre os outros pontos, pessoal, eu não sou. Quem sou eu, né? Jamais. Eu tô aqui te dando a informação. Eu jamais vou ficar incitando algo contra um parlamentar ou contra um ministro do STF. Não é esse o meu papel aqui. Se você quiser um canal político, né? Existem outros. Eu sou a favor, sim, que o STF seja o guardião da Constituição. Sou a favor. Só que eu sou a favor que o STF cumpra com as decisões que ele mesmo decidiu. É isso a nossa briga aqui. Perceba bem, a briga não é contra o STF ou querer incitar qualquer coisa. Não! Até porque temos ministros favoráveis aos aposentados no STF. O problema é que três se aposentaram em uma sequência só, né? O Lewandowski, a Rosa Weber e o Marco Aurélio. O problema foi esse, mudou a composição do STF, quiseram mudar em um outro processo que não era recurso. As ADIs, pessoal, não era recurso do tema 1102. O tema 1102 é um recurso extraordinário. Se você quiser mudar a revisão da vida toda, então que seja nos embargos de declaração lá do tema 1102 e com limitações, porque os embargos de declaração servem para suprir obscuridade, omissão, contradição ou corrigir um erro material. Então, se você quiser mudar a revisão da vida toda, você está limitado a essas hipóteses. É um pouco difícil de compreender. Eu estou tentando explicar de forma clara, sem paixões políticas, e sim defendendo o direito do aposentado, que para mim é o que interessa. E a proposta também cria um prazo de 15 dias para que o presidente do Senado, responsável por analisar pedidos de impeachment, decida sobre esse pedido. Hoje, esse prazo não existe e tem várias denúncias, né, vários pedidos de impeachment sem decisão, porque depende do presidente do Senado Federal. Aí teve embate entre governistas, oposição, isso aqui eu vou pular, tá? Sinceramente, pessoal. O deputado falou mal do outro, não sei o que, isso aqui eu vou encerrar aqui já, não é o nosso foco, tá? Mas você precisa saber que essa proposta avançou. Não virou lei ainda, mas está avançando. Qual a sua opinião? Você é a favor dessa proposta que limita poderes dos ministros do STF e que aumenta a lista de crimes de responsabilidade? Eu quero saber a sua opinião.